Graça e paz seja com todos. Deus abençoe a sua vida. Apocalipse capítulo 6, nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Como muita gente talvez não entenda, são 4 eventos, né? São eventos, na verdade, né? Que está ligado aos selos, aos 7 selos, e que são eventos que começaram a acontecer a partir do momento, né, daquele período em que João já havia escrito, né, e Jesus havia dito para ele no capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de ser depois destas. Então ele faz citação logo em seguida de 7 selos, e esses 7 selos nós encontramos aqui, desses 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, e não são personagens fictícios, eles são eventos que vão acontecer, que aconteceram durante o período da história e que vão culminar até o final do período da história da igreja nessa terra, ok? Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Que Deus nos conceda graça, misericórdia, para que nós possamos sobreviver a tudo aquilo que há de acontecer. Queridos, esses eventos eles já são, né, são progressivos, eles já vêm acontecendo durante o período da história. O primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, nós vamos encontrar aqui esse cavaleiro sendo provavelmente Jesus Cristo, né? Aquele que sai com um arco na mão, com uma coroa na cabeça, montado em um cavalo branco, ele sai para vencer, ele sai como vitorioso. É bom nós compreendermos que aqui nós temos selos, nós temos o cordeiro, nós temos cavalo, coroa, balança. Cada um tem um significado. O selo, ele representa algo secreto, uma chancela, uma garantia. O selo, ele era aquilo que lacrava um pergaminho. Então, somente o remetente era digno de abrir os selos, e nesse caso aqui ninguém tinha condição de abrir o selo, a não ser Jesus Cristo, né? João vê e uma voz diz para ele para que ele não chorasse, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abriria os selos, né? Ele tinha o poder para poder abrir os selos. E é o Cordeiro, é Jesus Cristo. O cavalo representa força e velocidade. A coroa representa reino e governo. E a balança representa o comércio. Cavalo branco representa vitória. Cavalo vermelho representa guerra. Cavalo preto representa fome ou escassez, cavalo amarelo representa morte. Lembrando que a partir do momento da guerra, da fome, tanto o cavalo amarelo aqui, a morte vai acontecer em todo o período da história, de todos os eventos que acontecem, a morte vai estar, mas ela vai ser mais forte a partir do 4º selo, quando é permitido, é dado o poder para que a morte, né, e aqui é citado que o inferno segue, derrame a sua ira sobre a terra e a morte alcance muita gente. Então o primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para vencer, para ser vencedor. Apocalipse 1,
aliás, Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 e 2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco. E como em Apocalipse 19:11, outros pensam que é o anticristo, que exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. De qualquer forma, quem quer que seja, mas aparentemente aqui, fazendo uma correlação entre Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 e 2 e Apocalipse 19:11, aparentemente parece que nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo ser ou de um mesmo evento. É Jesus Cristo ou é o Evangelho que sai para vencer e traz a vitória para o reino de Deus. Então, logicamente que é um início, quando Cristo vence, quando Cristo rompe, a sua igreja cresce, ela chega ao nível de conquistar o mundo, né, de alcançar o mundo todo. E então, são eventos, esse evento é um evento que já começou já quando Cristo começa a pregar o seu evangelho. Isso é, ele teve um longo alcance, né, quando ele estabelece a sua graça, ele tem um longo alcance e alcança uma boa parte do mundo. Nós sabemos que o anticristo ele vem e aqui ele vai trazer uma falsa paz. E aí muitos podem dizer que ele vem vestido de branco, montado em um cavalo branco, com uma coroa, mas provavelmente não faz muito sentido, porque o anticristo ele não vai resplandecer, ele vai trazer uma falsa paz, ele vai vir logicamente com sapatinho de algodão, né, pisando mansinho para que ninguém se assuste com ele, mas nós logo saberemos quem ele é, né? O segundo cavaleiro, o segundo cavalo, o segundo selo é aberto e surge um cavaleiro com uma grande espada montada em um cavalo vermelho. E ele tem o poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras, né? A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. Nós tivemos só no século passado 2 grandes guerras mundiais. Durante o período da história da igreja, desde que Jesus estabelece a sua igreja na terra, e sem contar os tempos anteriores, 4.000 anos antes, nós tivemos guerra por todo o tempo. Nós temos que lembrar aqui que João está escrevendo coisas que ele viu, coisas que estão acontecendo, as que estão e as que hão de acontecer. Então, é progressivo o Apocalipse, ele não apenas aconteceu. É um livro que tem muito simbolismo, né? Há fatos simbólicos aqui, mas nós sabemos que muita coisa é literal e vai acontecer de forma simbólica. Nós temos que entender que o simbolismo aqui é apenas como que Jesus está metaforizando ou dando um meio para que nós possamos compreender as coisas do futuro. Então esse cavaleiro aqui, ele tira a paz da terra, né? Por quê? Porque ele vem por meio da guerra. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerra, conforme Mateus 24:6, até o fim do mundo, né? Aconteceriam isso. Então a guerra nós temos visto acontecer já durante o período da história da igreja. Ou você mesmo já deve ter visto várias guerras no Oriente, no Haiti, aqui próximo de nós mesmo nós tivemos Guerra das Malvinas, aí no final da década de 70, começo dos anos 80, nós tivemos a Guerra das Malvinas. Nós temos acostumados já a ouvir falar sobre guerra. Ela ainda não chegou perto de você, mas você já ouviu falar de muitas guerras. A não ser que você esteja me ouvindo de uma outra região do país ou de outra região do mundo, a guerra muitas vezes não chegou perto de você, não tão perto como chegará. O terceiro cavaleiro mostra um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo, que seria o denário, que era um dia de trabalho, era o valor de um dia de trabalho, e ele diz que o alimento valeria isso, trabalharia por uma refeição. Isso os preços para a comida são muito altos, e o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e a venda, a trocas comerciais. Lembrando que no período em que João estava vivendo ali, que está escrevendo, as coisas que ele viu, já aconteciam isso aí. Aqueles que serviam a Cristo não tinham direito de fazer trocas comerciais, eles não tinham direito de compra, não tinham direito de venda, isso é. Por quê? Porque eles eram anti-Césares, né? Eles iam contra o Império Romano, que determinava que o imperador era Deus. E o imperador exigia que aquele que o adorasse, que se curvasse perante ele, teria vida normal, poderia fazer o que quisesse. Mas aqueles que serviam a Cristo perdiam suas posses e não teriam, viveriam de uma forma
a escassez. Então já acontecia antes, durante o período da história da igreja, houve muita escassez, muita fome, muita miséria, e os mártires foram fiéis a Deus. É bom nós entendermos isso, que a igreja ela pode passar sim por um momento de angústia, e não quer dizer que Cristo não esteja vencendo, porque a nossa vitória ela é na eternidade. Não é porque às vezes a igreja aparentemente está sendo perseguida que Cristo perdeu a guerra, perdeu a batalha. Não, pelo contrário. A igreja, ele diz: como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Então nós não estamos dizendo. Lembrando que existem aí 3 correntes de interpretação bíblica, né, basicamente aí, que são as mais conhecidas, que é o pré-milenismo, o amilenismo e o mid-tribulacionismo, né? Ou aqueles que são mid. O pré-milenismo, ele acredita, dependendo da sua forma de crença, isso é o pré-milenismo histórico, acredita que a igreja passa pelo período de tribulação na Terra. Isso é, os pais da igreja, desde os primeiros apóstolos até os reformadores do século XVIII, eles todos acreditavam que a igreja passaria. A partir do século XVIII surgiu a ideia do dispensacionalismo, os pré-milenistas dispensacionalistas que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação. Isso é, o pré-milenismo histórico prepara você para viver momentos de angústia. E se caso o pré-milenismo, na verdade, histórico, aparentemente parece ser o mais coerente, ele diz que a igreja não somente passa, então ela deve ser fortalecida pelo sangue do Cordeiro. Já o pré-milenismo dispensacionalista acredita que a igreja é arrebatada antes para não passar, para não ver nenhuma tribulação. Ela é uma teoria nova, surgiu aí no século XVIII com John Nelson Darby, né, provavelmente aí no ano de 1830, e então é muito nova, é muito recente, não tem nem 200 anos ainda, né? E existem os mid-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada ao soar a 7ª trombeta, que aparentemente soa no meio da tribulação, é quando Jesus Cristo voltaria para reunir a sua igreja. Já os pré-milenistas históricos acreditam que nós passaremos toda a tribulação e que Cristo só vem no final dessa grande tribulação dos 7 anos para reunir a sua igreja, reunir os santos e reinar sobre eles no reinado milenial, ok? O 4º cavaleiro é o cavaleiro amarelo, é o cavalo amarelo, né? Seu nome chama morte. E o Hades, ou o inferno, aqui a palavra Hades ela tem conotação de inferno, tem conotação de sepultura e tem conotação de morte. Então, só que na sua Bíblia está escrito: e o inferno seguia de perto. Então, o mal vai seguir e é dado a ele o direito, né, de matar por meio da pestilência, por meio de várias outras coisas, de feras da terra. E nós lembramos que durante o período da história, o qual João está vivendo, pessoas morreram de peste, morreram por meio das feras, morreram por meio de perseguição. Portanto, então, a revelação apocalíptica ela é progressiva, ela começou a acontecer e ela está acontecendo durante todo o período da história da igreja e vai acontecer no final da história, ok? Então, o 4º cavaleiro, seu nome chama morte, e o Hades, ou o inferno, segue-o de perto. O amarelo do cavalo normalmente é associado à morte, porque é aquele pálido, né? O cavalo pálido, a cor pálida, porque parece com a cor de um cadáver. O 4º cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é. Isso é, ele é a morte. Os outros não são citados, né? O cavaleiro branco não é citado, que é Jesus, ou o anticristo. O cavaleiro também não é, o vermelho não é citado, que é a morte. E o cavaleiro preto também não diz que há escassez, isso aqui já é citado claramente que ele é a morte. E cita até o meio pelo qual vai acontecer as mortes, né? E a morte, sendo o último cavaleiro, né, o último dos 4 cavaleiros, dependendo como nós interpretamos o texto, tem o poder para matar 1/4 da terra. E aqui o texto diz o seguinte, veja bem o que o texto diz aqui para nós. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Isso vai matar a 4ª parte da terra, isso é literal. E a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Nós vemos que o primeiro, representando então a Cristo, que nós interpretamos dessa forma. O segundo, sendo a guerra vai trazer pestilência, a guerra vai trazer morte, a guerra vai trazer doenças, coisas do tipo, escassez. O terceiro vem o cavaleiro preto, que vai trazer uma escassez sobre a terra, valendo que um dia de trabalho seria uma refeição de um dia.
Isso tudo vai, a escassez, juntando com a guerra, com as pestilências, com as feras da terra, tudo vai causar morte. Aí vem o cavaleiro pálido que vai trazer morte, ele tem o direito de matar, a ele é dado o direito, o poder de matar a quarta parte da terra por meio da espada, que já veio a guerra, por meio que seria a perseguição, né? Por meio da pestilência, da escassez e automaticamente que por meio das feras da terra. Nós temos aí então esses eventos que vão acontecer. Agora, quando vão acontecer? Quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles são, basicamente, ninguém sabe quando vão acontecer a exatidão. Nós só sabemos que, como é uma revelação progressiva e os eventos que são citados nos 4 cavaleiros, aparentemente parece que são eventos também que já aconteceram em todo o período da história e culminará com o final da história da Igreja na Terra, então nós não sabemos exatamente informar, mas nós já estamos vivendo agora um período de muita alta, de muita inflação, de muita angústia, dificuldade já espalhada, onde há milhares de pessoas. Você nunca pode esquecer que os nossos irmãos da África estão morrendo já há mais de um século de fome, de inanição, e outros por pestilência, por ebola, por AIDS e outros mais pestilências que atingiram a face da terra e que estão matando ímpios ou matando cristãos também. E nós temos hoje, nós tivemos a pandemia do século XVIII, que foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas só na região da Europa, a peste negra aí no ano de 1300 aproximadamente, no tempo das trevas, como é conhecido. E nós temos hoje uma pandemia que alcançou o mundo todo, né? Que é o Covid-19, o coronavírus, e que está matando, dizimando milhares de pessoas por dia em todo o mundo. Então nós estamos vivendo já, aparentemente parece que muita coisa está acontecendo. Há uma escassez no mundo. Agora, dizer que os 4 eventos são agora para o nosso tempo, que já está acontecendo agora, não podemos dizer quando vai acontecer. Nós só podemos dizer que, fazendo uma análise da história da Igreja na Terra, nós vemos que os 4 cavaleiros ele têm agido desde que Cristo, né, começando aí pelo ano 70, quando Jerusalém é destruída, e a morte de milhares de cristãos, de judeus, e se espalhando pelo mundo afora durante os outros séculos que chegamos até hoje, nós vemos que aparentemente parece que eles já começaram a agir há muito tempo, né? Então é bom nós termos humildade para aceitar que há interpretação complexas, né, de alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro. E que assim os seus símbolos devem ser entendidos a partir deste estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. Portanto, o mais importante é saber que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus, né? Por isso precisamos da salvação que se encontra apenas em Jesus Cristo. Portanto, que isso sirva de lição para nós. Os cavaleiros do Apocalipse, eles mostram que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus no tempo determinado por ele. Os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nessa guerra final, já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo, justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos antecipadamente aceitar a oferta de salvação e perdão por Deus de todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Amém? Isso que sirva aí para nós que venhamos a viver a Cristo. Você ainda não fez isso, se você ainda não fez aliança com Cristo, busque conhecer o plano de Deus de salvação para a sua vida.
através da Bíblia Sagrada. Confie em Jesus Cristo e prepare-se para o fim. Amém? Que Deus te abençoe. Espero ter servido para você esse estudo de forma que você possa crescer espiritualmente e o conhecimento venha a aguçar a sua vontade para ler mais a Bíblia. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a manter a palavra de Deus viva e sendo expandida para todas as outras pessoas. Amém? Compartilhe para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem e aprender um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.